Som. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. Amém? Graças a Deus. É uma alegria muito grande, né, estarmos aqui compartilhando este domingo tão abençoado e maravilhoso, né? Tivemos ali um café da manhã com os professores, a liderança, que foi muito abençoador para a gente. Quero agradecer a Deus por termos uma igreja e a liderança, os pastores tão comprometidos em nos encorajar, em nos edificar também, né, na palavra. Isso para nós é um privilégio. Essa semana não foi muito fácil, peguei um resfriado, né, bem forte. Estou me recuperando ainda, os irmãos percebem a voz está um pouco fanha. Então peço que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, tá bom? A gente vai começar então um novo livro, né, esse livro do Lloyd John Ogilvie. O título é O Senhor do Impossível. Obrigado, PC. Traz uma pergunta bem na capa, né, do livro. O que você empreenderia se estivesse certo de que o Senhor interviria para ajudá-lo? Então, fico com essa pergunta ao longo do estudo desse livro, e quem sabe, até o final dele, que são 20 aulas, né? A resposta venha e anime o seu coração a conhecer esse Senhor do impossível, né? Esse Deus do impossível. E não só em conhecê-lo, né? Mas também amá-lo, desfrutá-lo, obedecê-lo, que vai ser algo maravilhoso. É um livro que é, de certa forma, bem desafiador para a gente, nos tempos de hoje. O capítulo 1, né, vai falar sobre o título Nada é Impossível, e vamos falar justamente de alguém que viveu algo extraordinário com Deus. Vai falar sobre Abraão. No próximo slide, eu vou apresentar um pouco o autor, né, do livro, o Lloyd John Ogilvie. Ele foi pastor e teólogo e foi capelão do Senado dos Estados Unidos. O foco principal do seu ministério era o cuidado e o encorajamento de líderes e suas famílias. Ele nasceu em 2 de nove de 1930 e veio a falecer em 5 de junho de 2019. Não tão recente, né? Mas, enfim, ele inicia o livro, prefaciando, né, o livro. Você vai ver que não tem nem introdução. Só lembrando que não tem, né, esse livro físico, né? Só vai ter na internet. Eu acho que no domingo passado, né, foi passado o QR Code para você baixar o livro. Se você não tiver, não sei se tem o QR Code aí ainda, mas se você quiser acompanhar, né, o livro, depois você pega e dá um jeito de pegar o QR Code e baixar o livro. Então, esse pastor, né, e teólogo, né, o Lloyd John Ogilvie, ele prefacia o livro contando de uma experiência dele em que ele se viu incomodado e, ao mesmo tempo, encorajado a trazer, né, a sua comunidade um desafio de ter um reencontro, né, com esse Deus do impossível. Porque a gente, pelo tempo que a gente tem de cristão, né, a gente recebeu Jesus como nosso Salvador, iniciamos uma caminhada de fé, mas ao longo do tempo parece que a nossa fé vai dando uma enfraquecida, ou a gente vai se acomodando, e isso não é bom, porque quando a nossa fé vai ficando de lado, a gente começa a confiar em nós mesmos, né? E o pastor Clóvis já falou muito bem sobre isso hoje, né? Então a gente vê, né, pelo prefácio, né, do escritor aqui, que ele teve essa preocupação de olhar para a sua comunidade e desafiá-los, né, a viver pela fé, né, uma fé que incorre em risco, né, porque andar pela fé, viver pela fé em Deus, é correr riscos. Então, se você não estiver disposto a correr riscos, então você não está pronto para essa aventura de fé, para essa jornada de fé, que você vai conhecer através de 20 lições, aqui de 20 personagens bíblicos que ele vai apresentar para a gente, e vai, ao longo dessas 20 lições, trazer aqui algo impactante, né, que, ao mesmo tempo que nos desafia, também nos encoraja. Então, que
essas 20 lições sejam bem proveitosas aí, que ao final delas, eu pretendo não só ao final, mas já nessa primeira lição, o impacto que ela causou na minha visão como cristão, na minha visão como, né, alguém que diz que tem fé em Deus, né? Eu creio que foi bem impactante. Então já começo a olhar e dizer, Senhor, na minha vida eu quero, né, que aconteça algumas coisas que eu acho que é só o Senhor mesmo que pode fazer. Porque eu, pelos meus esforços, já tentei de todas as maneiras, mas não consigo. Então, é problema para o Deus do impossível. Então, o propósito do autor, pode falar o próximo, é mostrar como o Senhor é especialista em transformar fracassos em sucessos e realizar o impossível. Como Deus chama e prepara pessoas improváveis para realizar o impossível e como Ele oferece seu poder a todos os que aceitam o desafio da fé. Então, eu coloquei aqui depois, né, que desafia, né, desafio o leitor ao exercício da fé sobrenatural. Por quê? Hoje, a ciência tenta comprovar que a gente não precisa muito de Deus para resolver os problemas que a gente tem na vida, né? A ciência tenta colocar Deus de lado e substituir pelo conhecimento e por tantas outras coisas. Então, a gente precisa estar atento a isso. Nesse mundo de hoje, que tenta colocar Deus fora da nossa vida, da nossa existência, a gente precisa voltar às Escrituras, voltar para esses homens que tiveram essas experiências sobrenaturais com Deus e encontrar nessas experiências aquele combustível, aquele impulso, sabe, de dar um salto de fé, um salto nessa nossa caminhada que parece que está meio, vou usar aqui um termo bem chulo, meio lenga-lenga, eu falando de mim, tá? A gente às vezes olha, quando você começa a ler a história desses homens, fala, Senhor, a gente está bem, mas bem longe do propósito, né, do que o Senhor quer realizar com a gente. Então vamos, dito isso, né, sobre essa pequena introdução, vamos ao capítulo 12 de Gênesis. Eu quero que você me acompanhe na leitura da Bíblia. Capítulo 12 de Gênesis é um texto bastante conhecido, que é a confirmação do chamado, né, ou o chamado de Abraão, né, que ainda era Abrão. Para não ficar confundindo muito, eu já vou colocar o nome dele já, porque foi Deus quem mudou o nome de Abrão, de pai exaltado, né, significado, para pai de multidões, né, que é Abraão. Então, já vou usar o nome, né, Abraão, para não ficar confundindo aqui, tá bom? Mas lembre-se que o nome, né, de Abraão aqui era Abrão, né, ainda. Deus ainda não tinha mudado seu nome. Diz assim, acompanhem a leitura. Eu vou ler na minha versão transformadora, tá bom? O Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. E quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse, darei essa terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abrão viajou para o sul e acampou na terra montanhosa entre Betel e a oeste de Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Negueb. E naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro.
E aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. E quando os egípcios a virem, dirão: é a mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã, e eles pouparão minha vida, e por sua causa me tratarão bem. E de fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abraão: ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que algum de seus homens escoltasse Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Então, esse capítulo inicial aqui, da história, né, desse patriarca, né, conhecido como o pai da fé, e biblicamente falando, ele é o pai de todos aqueles que creem, né? Deus instrui ele, né, a deixar a sua casa e seu país para se mudar para uma nova terra. Ali, Abraão já tem aquele, vamos dizer, aquele impacto, porque ele está vivendo, vamos dizer assim, meio que tranquilamente. Ele tem bens, ele tem riqueza, ele tem uma família abastada, terá o seu pai, é muito rico, um homem muito influente. No capítulo 11, se você for olhar um pouco atrás aí, você vai ver que há um relato sobre a família, né, de Terá, que ele tem, além de Abraão, ele tem Naor e Harã. E Harã foi, inclusive, né, o que gerou a Ló, que depois Abraão, depois da morte de Harã, o seu irmão, ele toma Ló, que é seu sobrinho, e o adota como um filho, né, como alguém que ele cuidaria. Inclusive, Ló sai junto com ele quando ele inicia a sua jornada. E ele é casado com Sarai, uma mulher que é estéril, não consegue gerar filhos. Então, tem todos essas situações, e principalmente essa de que, poxa, Deus promete para ele, faz uma promessa muito grandiosa, né? Bênçãos, e diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Deus também ordena que Abraão deixe aquele país idólatra, haja visto que, naquele tempo, a Mesopotâmia, né, era dominada, né, pelos caldeus, né, por isso que fala que eles eram lá de Ur dos caldeus, e essa era uma região muito idólatra. Inclusive, se a gente voltar um pouco antes, ainda no capítulo 11, a gente vai ver a história da Torre de Babel, que fala sobre um tempo em que a humanidade, depois do dilúvio, vocês lembram lá com Noé, que aí a humanidade, ao invés de seguir as orientações de Deus e crescer e se multiplicar, não, alguém decide por conta própria, o homem, o ser humano, decide se rebelar contra a vontade de Deus novamente. Isso vai se repetindo, né, ao longo da história. E aí eles decidem construir uma torre, né, muito grande, para que o nome deles fosse engrandecido. E isso não é bom aos olhos de Deus, porque Deus tinha dito para eles se multiplicarem e encher a terra. Mas não, eles querem, de alguma forma, construir algo que vai trazer grandeza para eles, de uma forma em que o seu orgulho, né, chegue até as portas do céu. Né? Quem tentou isso uma vez foi Lúcifer, né, e se deu mal. E todos aqueles, né, que tentam, né, de alguma forma, expor o seu orgulho diante de Deus, acabam se tornando exemplos, né, de fracasso. Mas, enfim, quando eles então empreendem, né, de construir essa torre, Deus olha lá de cima e olha que eles estão unidos, né, num só propósito, e realmente, se eles continuarem unidos, né, nesse propósito, eles vão empreender tudo que eles fizerem, né, eles vão conseguir. Mas Deus vai lá, desce e confunde as línguas e eles se espalham, e aí então dá-se início a multiplicação, né, das pessoas e aí multiplicação de nações,
e de repente surge lá uma nação muito poderosa, que são os caldeus, e eles são o império daquela época. Só que é um povo que tem lá os seus deuses. E principalmente eles adoram a lua, né? Adoram os astros, e o próprio nome Terá tem algo a ver com lua, né? Que eu dei uma pesquisada sobre o nome Terá, então tem alguma coisa a ver com lua. Só que num certo momento, Terá se sente incomodado com toda aquela cultura idólatra e resolve pegar a sua família, ele resolve pegar Abraão, Naor e Harã, e se mudar, sair daquela região. E a intenção deles é chegar em Canaã. Só que quando eles chegam em Harã, eles se estabelecem ali. E talvez por estar num lugar tranquilo, em que acharam que ali estava excelente para eles viverem, eles ficam ali. E aí Harã morre, né, o irmão de Abraão morre. E depois também o pai, Terá, também vai morrer. E no capítulo 12, Deus chama então esse homem, né, chamado Abraão, e ele diz, né, ou instrui, eu coloquei aqui instrui, né, mas na realidade Deus ordena a Abraão, né, que deixe a sua terra, deixe o seu país de origem, esse país idólatra, e promete construir através dele uma nova nação. Está pedindo para Abraão romper, né, com a idolatria daquela época, está pedindo para Abraão romper com o seu passado e começar com ele, através dele, uma nova história, porque Deus tem algo extraordinário para fazer e realizar através desse homem. Abraão, então, inicia sua jornada, e aí quando ele chega em certo lugar, a primeira coisa que ele faz é construir um altar dedicado ao Senhor, que apareceu a ele. E então isso é algo que também nos desperta, porque Abraão era um homem que buscava a intimidade com Deus, porque imagine que naquela época não era assim, a gente quando lê a Bíblia, né, parece algo assim tão dinâmico, que a gente acha que Deus apareceu para Abraão nessa semana, e na outra semana também já apareceu de novo, e na outra já apareceu de novo, mas não é. Deus não aparecia assim em todo momento, não era algo assim tão corriqueiro. Então Abraão tinha que buscar essa intimidade, construindo altares, onde ele pudesse invocar o nome do Senhor, onde ele pudesse dedicar a Deus a sua vida, a sua família, o seu empreendimento, porque agora ele está numa jornada em que vai exigir dele algumas respostas muito fiéis a Deus. Então ele começa construindo altares, destronando ali a sua antiga religião, a sua antiga cultura idólatra, e começa agora a invocar o nome do Deus que apareceu para ele lá em Ur dos Caldeus, e que revelou-se, né, diante de Abraão, fez promessas para ele, e disse que estaria com ele, abençoando ele em tudo que ele fizesse, e que através dele, Deus ia construir uma nação, e através dessa nação ia abençoar todos os moradores da terra, todas as outras nações. Então, dito isso, é um pequeno resumo do capítulo 12. No final aqui, Abraão foi ao Egito, né, e disse ao faraó que Sara era sua irmã. Ao mesmo tempo que ele constrói um altar para dedicar ao Senhor, né, toda a sua vida, essa sua trajetória, essa sua jornada, chega um momento em que há fome naquela região, porque ele chega lá em Canaã, mas há fome naquela região, e o momento em que ele está sendo aperfeiçoado na fé, né, eu até ia fazer uma pergunta, acho que eu vou até fazer, mas a fé de Abraão era perfeita? Não, a fé de Abraão não era perfeita, ela foi sendo aperfeiçoada, até que vai chegar o ponto lá no capítulo 22, vou dar um spoiler aqui, em que a fé dele vai ser provada, e aí sim, a gente vai ver que o próprio Deus confirma, fala, não, agora eu sei que você me ama mesmo de verdade. Você teve mesmo, né, essa responsabilidade, essa fé realmente alcançou um nível
A gente vai chegar lá, tá bom? É só um spoiler. Mas, enfim, ele constrói um altar, ele está invocando o nome do Senhor, aí chega em Canaã, quando chega lá, acontece uma fome e ele desce para o Egito. Quando ele desce no Egito, ele dá aquela vacilada. Por quê? Olha, eu tenho uma esposa bonita. Quando chegar lá, a cultura deles é que o faraó vai vir e tomar a minha esposa. Então ele sente medo. A sua fé dá uma vacilada e aí ele inventa lá, ao invés de construir um altar a Deus ali, não, ele constrói uma mentira. Constrói ali uma situação em que poderia dar um livramento para ele, sem pensar nas consequências. Porque qual seria a consequência? Ali acabaria a promessa, finalizaria toda a promessa que Deus tinha feito para ele. Se esse plano, né, que ele achou que Faraó ia tomar a sua esposa tal, ele achou que não, então vai acabar com todas as promessas que Deus me fez, eu preciso dar um jeito aqui. E o jeito que ele achou foi construir ali uma mentira. Mas Deus, né, interveio, e isso é muito importante, porque no momento em que a gente inicia a caminhada de fé, e durante a jornada, e toda essa jornada, a gente vai ver que Deus estava junto com Abraão, mesmo nos momentos que a fé dele deu uma vacilada. E é assim com a gente também. A gente inicia a caminhada com Deus, aquele amor, aquele fervor, hora menos hora a gente dá aquela vacilada com Deus, mesmo assim Deus está ali te ajudando, né, a juntar os cacos, a consertar, né, as coisas erradas ali para você prosseguir, porque o propósito de Deus é que você chegue até o final. Se você foi chamado, e se você tem um empreendimento em que você sentiu que Deus te chamou para isso, e talvez nessa sua caminhada algo aconteceu, né, em que deu aquela desanimada, aquela vacilada, não desanime, não desista. Deus é o Senhor do impossível, e Ele pode realizar ainda coisas grandiosas, como fez aqui na vida de Abraão. O próximo, então, o escritor ele vai dividir, né, essa jornada de Abraão em 3 partes. A primeira parte é o chamado da fé. Abraão foi chamado a deixar para trás o passado, dar um passo de fé, crer no que parecia ser inacreditável e fazer o que Deus ordenava sem argumentar. Sem argumentar. Assim que ele é chamado no capítulo 12, ele imediatamente inicia a sua jornada. Tudo bem, ele está debaixo de uma promessa, ele não sabe para onde vai, porque Deus não dá para ele um mapa, ele não tem um GPS, mas ele tem a sua fé, que ainda está em desenvolvimento. E nesse momento ele acredita naquela palavra de Deus e inicia então a sua jornada, sem argumentar, aqui nessa primeira parte, tá bom? Segunda parte, a realização da fé. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Gênesis capítulo 13, versículo 14. O vínculo da amizade entre Abraão e o Senhor tornava-se cada vez mais forte e estável. Nesse capítulo, né, de número 13, acontece, né, a separação entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Por quê? Eles começam a ser muito abençoados, os seus rebanhos crescem e não tem espaço na terra para eles dividirem todo, né, o rebanho para se alimentar, tal. Então, Abraão chega para o seu sobrinho e diz, olha, nossos pastores aí estão entrando em confusão, né? Então é bom que a gente decida aí cada um para o seu lado, tal. E aí Ló então olha para as campinas lá de Moabe, lá, os lados de Sodoma e Gomorra, e fala, eu senti que ali é o meu lugar, vou me estabelecer lá. Então Abraão simplesmente, não, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, porque Abraão ele está nessa fase da fé em que para ele não importa onde ele está, o importante é Deus estar com ele. Essa fase da nossa vida, que é praticamente o início da nossa caminhada, a gente pensa assim, não importa o que eu estou passando, não importa o que é que Deus está comigo. A gente pensa assim.
E é bom que a gente pense assim. E é bom que a gente viva isso. Porque isso vai nos aproximando e vai nos colocando diante de Deus com perspectiva de que Deus está trabalhando na nossa vida, que Ele está agindo. Mas, quando Abraão, ele então se separa de Ló, Deus aparece para ele novamente. Lembra que eu falei que não era assim de semana em semana que Deus aparecia? Não, levava tempo. Então, nesse tempo aqui, depois dessa separação entre Abraão e Ló, o seu sobrinho, Deus aparece lá no capítulo 13, do versículo 14 em diante, diz assim: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde a sua vista alcança, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, toda essa terra que você está vendo. Até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vai e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom, estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamré. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Então, por que eu coloquei que o vínculo de amizade entre Abraão e o Senhor tornava-se cada vez mais forte? Porque depois dessa separação, Deus aparece para Abraão novamente, e aí faz mais promessas a ele, confirma, né, as promessas já tinha dito, e Abraão, como resposta a isso, constrói mais um altar a Deus. Constrói e adora a Deus, e ele percebe que ele está numa jornada de fé, um empreendimento, mas que ele tem Deus ao seu lado, e ele tem prazer em invocar o nome do Senhor. Ele tem a alegria de construir o altar, dedicar ao Senhor, e declarar o quanto que ele é grato ao Deus que apareceu para ele. E isso é importante na nossa caminhada. Aí na próxima parte, eu coloquei aqui, por favor, o próximo slide, o dilema. A promessa de Deus anunciava que Abraão teria inúmeros descendentes, porém, Sara era estéril. E Abraão recebe de Deus o dom da fé. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Aliás, versículo 6. Depois entra no capítulo 14, né, eu vou só dar uma rápida pincelada no capítulo 14, que o importante aqui é o capítulo 15. Não que o 14 não seja importante, mas tem aquele episódio em que Ló está morando lá em Sodoma, tal, e aí entram lá em guerra aquela região, e aí Ló é levado cativo. E Abraão levanta lá, né, 318, se não me engano, homens nascidos na sua casa, e ele sai, né, para resgatar o seu sobrinho. Deus dá a vitória a ele, e aí aparece na história, né, de Abraão um homem, né, misterioso, por nome de Melquisedeque, que era sacerdote de Salém. E é uma teofania, né? Alguns, ou a teologia, né, não vai nos dizer que ali era uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. E confirma a aliança, ou confirma, né, as promessas de Deus para Abraão, porque ele abençoa Abraão. Abraão dá o dízimo, né, de todos os despojos da guerra lá tal, e aí Deus, ou o sacerdote, né, Melquisedeque, o abençoa e diz que ele, né, vai ser uma bênção tal. Maravilha. Também a sua amizade, né, com Deus vai sendo declarada não só por Deus, mas também por alguém que era desconhecido, alguém misterioso ali. Na época, eu imagino que nem Abraão sabia, né, que era ali uma aparição de Cristo. Mas, enfim, chegamos no capítulo 15. Aí você lembra que eu falei que ele não argumentava? Quando ele foi chamado ou foi desafiado a sair do meio dos seus parentes, lá da sua terra, ele não argumentou com Deus. Mas no capítulo 15, Deus chega para Abraão e depois de algum tempo, né? Capítulo 15 diz assim: algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão, ele disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e sua recompensa será muito grande. Deus aparece de repente, depois de uma grande vitória, depois de algum tempo,
e chega com essas palavras: não tenha medo. Por quê? Estava passando o tempo, Abraão estava envelhecendo, Deus tinha dito para ele que ele seria um pai de multidões, de muitas nações, mas Sara era estéril. E como que poderia acontecer isso, se a minha esposa é estéril? Então você imagine como que estava a cabeça de Abraão. E é tanto que Deus chega para ele e fala: não tenha medo, coragem, homem, tenha coragem. Abraão, porém, respondeu, e aqui que eu falo, que aqui ele argumenta com Deus. Ele diz assim: ó Senhor, soberano, do que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me desse filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Ele então, ali naquele momento, se lembra que ele inicia uma amizade com Deus, e essa amizade lhe dá esse, eu não vou dizer assim o direito, mas lhe dá essa liberdade, essa certa liberdade de argumentar com Deus. E eu vou dizer para você que tem outras passagens na Bíblia, né, uma das que enche o meu coração é a de Abacuque, que Abacuque também argumenta com Deus. Tem a passagem de Jonas também. Mas esse argumentar com Deus é próprio de quem tem uma intimidade com Deus. Não é para qualquer um. Se é que você me entende. Às vezes a gente até declara Deus como o nosso Senhor. E aí Jesus vai lá nos repreender que não adianta chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que Ele pede para fazer. Então, como é que numa amizade com Deus, nessa incrível amizade que Deus tinha com Abraão, como é que ele tem essa liberdade de argumentar com Deus? Porque ele está diante de uma situação em que ele não vê saída. Ele falou: Senhor, o Senhor me prometeu, né, que você é uma grande nação, tal, mas do que adianta todas as bênçãos se eu não tenho o principal? Eu preciso de um filho para que aconteça tudo isso. Deus vai dizer para ele: não, você não precisa de um filho, você precisa de mim. Você não precisa de uma bênção. Você tem todas as bênçãos, mas o que você mais precisa é de mim. Às vezes a gente precisa reconhecer isso na nossa caminhada. Às vezes a gente, como o pastor disse hoje de manhã, a gente está colocando coisas no lugar de Deus em nosso coração. E as bênçãos, muitas das vezes, fazem, né, com que a gente deixe Deus de lado e fique idolatrando a bênção. Um filho é uma bênção? É uma bênção. Mas é uma bênção para ser desfrutada, amado, ensinado, orientado, não para ser idolatrado. Isso foi muito profundo hoje, foi falado na palavra de manhã. Então Abraão, ele tem essa liberdade de argumentar com Deus. E Deus o responde de uma maneira amigável. Fala, capítulo 15, versículo 4 em diante. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro, você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. E em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então olha que coisa maravilhosa, né, espetacular essa amizade, né, de Deus com Abraão, a ponto de Abraão argumentar e Deus, como que você vou pegar você pela mão aqui, Abraão, você é meu amigo, vem aqui fora, eu vou levar você, contempla aí, né, as estrelas do céu, sai fora da sua tenda, veja aí que eu vou cumprir grandes coisas na sua vida. E não vai ser, né, o seu herdeiro não vai ser o Eliezer de Damasco, não, vai ser o seu próprio filho. Isso encheu o coração de Abraão de uma alegria, a ponto de a fé dele testificar que ele é justo. Isso foi lhe imputado, foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que tirei você de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse. Abraão ainda argumentando: Senhor,
soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato essa terra? O Senhor respondeu: traga-me um novilho, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha ou um pombinho. Então Abraão faz ali, né, todo esse processo que Deus pediu lá para iniciar ali então essa aliança. No próximo slide, vai falar sobre uma derrapada na fé. Eu coloquei aqui uma derrapada, mas foi uma senhora derrapada, tá? Tanto que até hoje a gente vê as consequências, né? Ismael nasce de uma relação não abençoada de Abraão e Agar. Gênesis capítulo 16. Eu fiz aqui um pequeno resumo dos capítulos, porque o tempo não nos permite entrar em muitos detalhes. Porque nesse capítulo 15, Deus firma a aliança através de um sacrifício. Desses animais que Deus pede para Abraão lá separar, cortar eles no meio. E aí Deus permite que Abraão caia num sono profundo, e Deus passa sozinho lá, né, no meio dos animais, confirmando que ele cumpriria a sua aliança. E depois ele fala para Abraão coisas relacionadas ao futuro, né, da nação de Israel, como a escravidão lá no Egito e tal, e como que Deus ia libertar o povo e tal. Então tudo isso depois você lê na sua casa, né, para você entender direitinho. No capítulo 16, está tudo bem, Abraão tem essa amizade muito profunda com Deus, mas Sara chega para ele e diz: olha, eu acho que Deus vai precisar de uma ajudinha aí para realizar essa promessa, que a gente está ficando velho, né, eu sou estéril, não consigo te dar filhos, então a promessa de Deus não é que Deus ia multiplicar a sua descendência, então eu acho que não é através de mim. Eu acho que, nossa, a gente tem aqui a Agar, então você pode tomar ela como esposa e tal. E aqui, Abraão não argumenta, né? Aqui que é para ele argumentar, ele não argumenta. Mas, enfim, são detalhes, tá? Um erro lamentável, né, que relegou Abraão e Sara a um estado de desconcerto com a vontade pessoal de Deus por algum tempo. Porque dessa relação de Abraão com a escrava, Agar, nasce Ismael. E aí gera uma grande confusão ali, né? Porque aí a serva começa a desprezar a sua senhora, e então ela pede para Abraão dar um jeito na situação. Olha, ela que arruma a confusão e agora, né, sobra para o Abraão para resolver o problema. E então, né, eles tentam, né, ali de alguma forma se livrar do problema, e aí despedem, né, a serva com o seu filho, Ismael. E aí Deus aparece para ela, pede para ela voltar, se humilhar diante, né, da sua dona, né, da sua senhora. Agar volta, tem aquele convívio ali, né, e que fica um clima meio tenso, e também gera um certo desconforto na relação entre eles e Deus. É tanto que depois desse tempo, aí Deus fica mais ou menos uns 11 anos sem falar com Abraão. Agora você pensa, você tem um amigo muito íntimo seu, e ele fica uns 10 anos sem falar com você, você fica meio balançado, não fica? Bom, de repente Deus aparece, capítulo 17, quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Deus agora não chega com meias palavras. Deus chega, revela quem Ele é, um Deus que tem todo o poder, um Deus para realizar o impossível, e também diz: olha, do jeito que você está andando aí, a nossa amizade não vai dar para continuar. Do jeito que você está caminhando, né, não está dando certo aí. Você precisa andar na minha presença e buscar ser perfeito, buscar, né, cumprir com aquilo que a gente vem tratando aí ao longo, lembra, desde o primeiro chamado, você obedeceu tal, e você levantou um altar. Parece que agora Deus dá uma certa, vamos dizer assim, uma certa cobrada em Abraão. E Abraão reconhece realmente, né, que ele está em débito com Deus, né? Então Deus chama, né, Abraão, e diz que ele vai ter um filho daqui a 1 ano. Ele ri, ele acha engraçado,
E talvez a gente julgue mal Abraão, mas aos 99 anos de idade, corpo já amortecido, a mulher estéril, era motivo realmente de dar aquela risada, de achar realmente que era impossível. Mas o que Deus tinha preparado para eles, para Abraão e para Sara, era algo extraordinário. Deus simplesmente diz que vai dar para ele o filho, e depois chama também Sara, pede para que ele chame Sara está lá preparando lá algumas coisas, e aí de repente ela ouve, né, Deus fazendo essas promessas, falando que ela ia ter um filho, ela também ri, e aí Deus pergunta depois, confronta ela, né, viu, por que você riu? Não, eu não ri. Não, você riu sim. E aí quando nasce Isaac, né, coloca o nome em referência, né, a essa risada, né, Isaac significa riso. Então começa agora a terceira parte, por favor. A prova de sua fé. Gênesis capítulo 22. Abraão recebe nos seus braços o filho tão esperado, a promessa tão aguardada. Começa a desenvolver no filho também essa caminhada de fé, vai criando o seu filho com toda a dedicação, né, nos caminhos do Senhor, vai amando esse filho de uma maneira especial, porque é um filho da sua velhice. Então é um filho que ele olha e vê, puxa, Deus é fiel à sua promessa, e através desse filho eu já vejo multidões, eu já vejo aquilo que Deus prometeu lá no início, de que eu seria um pai de multidões. Então nesse filho eu coloco toda a minha expectativa. É mais ou menos isso que está no coração de Abraão. Ele vai alimentando essa sua dedicação ao seu filho Isaac. Mas aí chega no capítulo 22, passam-se, lógico, algumas passagens aqui, mas chega no capítulo 22, a prova de sua fé, Deus pede para Abraão algo impossível. Lembre-se, nós estamos falando sobre o Senhor do impossível. Deus diz para Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. É uma prova definitiva da fé que Abraão possuía em Deus. Lembra quando eu falei que a fé de Abraão não era perfeita? Ela foi sendo aperfeiçoada. Chega nesse momento crucial, em que a sua fé vai ser desafiada num limite inimaginável. Porque Abraão não é só o pai da fé, ele também é o pai de Isaac. Como pai da fé, a gente analisando a história dele, a gente acha que para essa situação, seria simples para o pai da fé suportar toda essa situação. Mas a gente lembra que Abraão era humano, que ele era o pai de Isaac também. Era um filho que ele tinha um amor especial, um carinho especial, porque era o filho da sua velhice e o filho da promessa de Deus. Era um cumprimento da promessa de Deus. Então ele levanta-se de madrugada, pega lá a lenha, o fogo, o cutelo, chama lá uns 2 servos lá, e eles partem em direção ao Monte Moriá. E aí são quase 3 dias, né? Alguns dizem que são 3 dias de viagem, em que Abraão vai carregando ali o seu filho, né, e os seus servos, né, carregando ali a lenha e tal. E você imagina, eu quero que você pense comigo todo esse processo. Como é que é a sua caminhada? Como é que é essa sua jornada? Será que é em silêncio? Será que ele não tem palavras para conversar com seu filho? Ou será que ele está dizendo para o filho, olha, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, vou contar para você a história da nossa família, como é que a gente chegou até onde a gente chegou hoje. Se não fosse Deus, olha, eu cometi vários erros nessa minha caminhada de fé, né? A gente deu umas vaciladas, mas Deus teve misericórdia, Deus nos abençoou. Olha, hoje a gente tem tudo que tem você inclusive, porque foi algo extraordinário que veio da parte de Deus. Então você imagina comigo toda
essa caminhada e eles conversando. Ou você imagina um pai em silêncio, cabisbaixo, triste, porque ele está indo oferecer o seu filho? Tenta imaginar comigo. Restava saber se Isaque era uma dádiva de Deus ou uma posse de Abraão. Quando chega, então, ao Monte Moriá, Abraão, aos pés do monte, Abraão já pede para os seus servos ficarem lá, e ele fala uma palavra profética. Nós subiremos ao monte, sacrificaremos a Deus e depois retornaremos, voltaremos. Ou seja, ele tinha plena certeza em que ele voltaria com Isaque. Olha que algo extraordinário. Então, quando ele sobe ao monte, ele estabelece, ele arruma ali toda a lenha, levanta ali o altar, e aí o seu filho chega para ele: pai, está tudo aqui certinho, está a lenha, tem o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro, não estou vendo o sacrifício. E Abraão, eu acredito que naquele momento gela o coração, porque, lembre-se, ele era o pai da fé, mas ele também era o pai de Isaque. Por mais que ele soubesse no seu coração que Deus ressuscitaria o seu filho, mas você imagina ele levantar, né, ali o cutelo e desferir um golpe fatal no seu próprio filho. Imagine a dor de um pai. Isso se passou no momento em que Deus pede para ele oferecer o seu filho, até aquele momento em que ele está ali. Ele não está relutante, mas ele está confiante, mas a dor que geraria no seu coração seria inimaginável. Porque por mais que ele acreditasse, é só você fazer uma simples comparação, você que tem filho. Se Deus pedisse para você sacrificar o seu filho, matar o seu filho, mesmo você sabendo que ele teria poder para ressuscitar, você mataria o seu filho com alegria? Você ia lá, degolava o seu filho assim, simplesmente, aí depois levantava as mãos: Senhor, cumpri aqui o que o Senhor mandou, agora o Senhor, por favor, ressuscita o meu filho. Não, é uma dor inimaginável que Abraão está sentindo. Mas muito maior do que a dor que ele sentia, era a sua fé que estava chegando num nível perfeito. Uma fé perfeita. Foi essa a conclusão que eu tive, né, ao ler esse texto. Ao ler e pedir a Deus para: Senhor, como que pode o Senhor pedir algo assim tão difícil, tão impossível de realizar? Pois é. Depois a gente vai saber por quê. Abraão, então, quando estende a mão que vai sacrificar Isaque, Deus fala: não precisa, calma. Agora eu sei que você me ama realmente. Capítulo 22. Capítulo 22. Não toque no rapaz, versículo de número 12. Disse o anjo: não lhe faça mal algum, porque agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho. Antes disso, a resposta de Abraão, quando seu filho pergunta, né, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aonde está o sacrifício? Abraão responde que Deus iria prover. Deus proverá o cordeiro. E aí que a gente vai entrar na aplicação de todo esse processo que Abraão passou, para mostrar para todas as gerações que viriam, revelar o amor de Deus e revelar que Deus estava, através desse exemplo de fé de Abraão, mostrando o que ele seria capaz de fazer, de realizar, por amor a mim, a você e a toda a humanidade. A prova de sua fé, então, finalizada, restava saber se Isaque era uma dádiva de Deus ou uma posse de Abraão. O próximo slide, do Monte Moriá ao Calvário, havia uma cruz no coração de Deus. Nesse momento em que ele está vendo todo esse processo de Abraão, de levar o seu filho para ser sacrificado, o que tem no coração de Deus é uma cruz, porque ele está olhando justamente
lá para o Monte Calvário, aonde vai ser realizado o sacrifício definitivo, que é o sacrifício de Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por nós, por toda a humanidade. O que ele não exigiu de Abraão, exigiu de si mesmo, oferecendo Jesus para que pudéssemos conhecer o seu supremo amor e perdão. O que ele, naquele momento, percebe, né? Vou dizer que Deus percebe, Deus sabia, né? Mas, naquele momento em que Deus fala para Abraão, ou o anjo, né, fala, não toques no menino, né? Que agora eu sei que você me ama, é um momento crucial na vida de Abraão e um exemplo para nós lembrarmos que para Deus também não foi fácil. Ou você acha que Deus simplesmente abriu mão do seu filho para vir morrer por nós e não sentiu dor, não sentiu tristeza, não chorou? Não, mas Deus não chora. Será que Deus não chora? Ali Deus fez o que era na realidade impossível. Ele deu o seu próprio Filho como sacrifício pelos pecados de todos os povos, em todas as gerações. João 3,16, que é uma passagem ou texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu me lembro que, quantos assistiram aquele filme do Mel Gibson? Acho que é A Paixão, né? Paixão de Cristo. Acho que quase todos, né? Ou já ouviram falar do filme. A cena que mais causou impacto para mim, além, né, de todo o sofrimento que é demonstrado ali, mas a cena que me chamou a atenção foi quando Jesus está sendo crucificado, e aí depois que ele dá o seu último suspiro, que ele entrega a Deus o seu Espírito e diz que está consumado, que ele dá uma olhada para cima, assim, e de repente a câmera vai saindo, assim, né, como que indo para o alto, e de repente forma-se uma gota. Me parece, né, assim, bem sutil, né, bem interessante. Parece ser uma lágrima, né, que começa a cair, e quando cai no chão, há aquele grande terremoto. Ali foi uma cena que realmente tocou meu coração nesse sentido, de que Deus sentiu e muito a morte do seu Filho. Por mais que ele tenha amado a humanidade, ele também amava o seu Filho, a ponto de, quando apresentou ele lá com João Batista, quando ele estava sendo batizado, disse, né, lá ouve-se uma voz lá do alto dizendo, olha, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então, toda essa produção cinematográfica que mostra, né, realmente uma lágrima caindo assim de cima, como se fosse de Deus, isso me chama a atenção. Pode não ser real, mas, assim, me colocando, se é que eu posso me colocar, né, como um pai de um filho que está sendo sacrificado de maneira injusta, seria realmente algo triste. O próximo slide, aprendendo com Deus acerca do Senhor do impossível, para nós finalizarmos. O Senhor nos criou para sermos amigos dele. Ele veio em Jesus para estabelecer uma profunda amizade conosco. Tome como lição a vida de Abraão, nesse dia, nesse domingo, e comece a avaliar como é que está a nossa amizade com Deus. Ou será que a gente está vindo aqui todos os domingos apenas em obediência cega a uma convocação para vir celebrar um culto a Deus, ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos libertou, ao Deus que nos amou, mas parece que a gente se esqueceu de que Jesus quer um relacionamento, e Deus quer um relacionamento, porque se Deus inicia com Abraão um relacionamento nesses termos, uma amizade tão profunda, e deixa como exemplo para nós, é um exemplo a ser seguido, não só um exemplo para ser admirado. É algo que está dentro das nossas possibilidades, desde que confiemos no Deus do impossível. É uma amizade que se você pensar assim, não, mas aquela é uma época diferente, ali é algo diferente. Deus não mudou.
Deus continua chamando pessoas para uma vida de intimidade, para uma amizade em que realmente Ele é o centro da sua vida, e Ele é aquele que estabelece com você algo, e Ele se compromete a realizar esse algo na sua vida. Ou talvez você tenha algo no seu coração que você propõe diante de Deus, e aí você, talvez até nesse seu coração meio duvidoso, você acha, não, mas eu acho que Deus não vai. Mas argumenta com Ele, pelo menos. Fale com Deus, Ele é seu amigo. A gente precisa ter esse exemplo de Abraão, não só para ficar admirado, nossa, Abraão, pai da fé, amigo de Deus, não. É para a gente, ao menos, se esforçar em tentar chegar a esse nível de amizade. E não é impossível, porque o próprio Jesus, depois, lá na frente, vai dizer para a gente, eu não vou mais chamar vocês de servos, vai dizer aos seus discípulos, eu vou chamar vocês de amigos. Eu quero a amizade de vocês, quero que vocês sejam meus amigos. Para quê? Para realizar o que a gente tem que realizar no mundo. Olha, vocês vão fazer obras muito maiores do que as que eu estou fazendo aqui. Mas para isso, vocês precisam ter intimidade, precisa ter um relacionamento. Correndo aqui, porque está dando tempo. Tendo como base essa amizade, podemos buscar sua direção, arriscar-nos e conhecer sua presença permanente conosco. Enquanto olhamos para Ele, maravilhados e gratos, Ele nos lembra que sua amizade não se fia em nossa eficiência e perfeição. Aí é o versículo que eu citei lá de João, capítulo 15, versículo 3 ao 15. Será que Deus olha para a nossa eficiência para se tornar os nossos amigos? Será que Ele olha para a nossa perfeição ou nossa imperfeição? Ele vê tudo, contempla tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Agora, isso que é incrível, porque mesmo diante das nossas impossibilidades de agradá-lo, Ele ainda vem e se comunica conosco. Ele ainda tem a alegria, o prazer de falar conosco e de desejar essa amizade. Agora, como é que eu respondo a isso? A essência da fé é risco. Você está disposto a se arriscar? Abraão deu a Deus o seu Isaque, seu futuro, seu destino de pai de multidões. O próximo slide, por favor. Até esqueci de falar. Isso. Abraão deu a Deus o seu Isaque, seu futuro, seu destino de pai de multidões. Em troca, o Senhor doou Isaque como um presente e uma garantia de que amava o rapaz e acreditava no futuro de Abraão mais do que o próprio Abraão. Depois tem a referência de Hebreus 11, que tem uma lembrança de que ele agradou a Deus pela fé. Mas será que a gente também está disposto a colocar diante de Deus o nosso Isaque, o nosso futuro, o nosso destino nas mãos desse amigo tão maravilhoso, esse amigo que realiza coisas impossíveis? Próximo slide, para a gente finalizar. Convicção de que o Senhor proverá. Era real a sua fé na intervenção de Deus, Gênesis 22 e 8. Quando confiamos o nosso Isaque ao Senhor, podemos descansar no fato de que o Senhor irá prover uma rota de escape através das nossas dificuldades. Cristo é o carneiro entre os arbustos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste domingo, agite a bandeira, o Senhor proverá, nas trincheiras do seu coração. O tempo não nos permite comentar, mas fique com essa reflexão. Deus proverá o que você precisa, não muitas das vezes aquilo que você deseja, porque às vezes o que nós desejamos não está de acordo com a vontade soberana de Deus. Às vezes Ele até permite que alguns dos nossos desejos aconteçam para nos ensinar lições, mas o mais importante é você reconhecer que nesse Deus do impossível há provisão para todas as coisas na sua vida. Amém? Deus abençoe, um ótimo domingo a todos, em nome de Jesus.